Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo com Ela. O uso abusivo do medicamento Zolpidem, indicado para casos de insônia, fez com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mudasse as regras para prescrição, tornando o processo mais rigoroso, com exigência de receita azul. Mas o que está por trás desse uso indiscriminado que pode causar dependência? Para a gente aprofundar mais nesse tema é que recebo no Papo com Ela dessa semana a psiquiatra Caroline Metelo. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre os impactos da utilização do Zolpidem. Me parece que essa mudança da Anvisa ela é até provocada por conta de um uso indiscriminado dessa medicação aqui no Brasil. O que a sua experiência de consultório nos diz? De fato, esse uso crescente piorou um pouquinho com a pandemia. Com a pandemia, as pessoas sentiram mais necessidade de dormir, às vezes pode ser até por fuga. E também, o Zolpidem, a gente precisa saber que ele existe desde a década de 90. Inclusive, tem medicações da classe Z também, que são mais antigas do Zolpidem. Então, a partir dos anos 2000, esse aumento cresce, na pandemia cresce ainda mais e acabou, eu não sei por qual motivo que o receituário anterior era aquele, eles basicamente poderia ter faltado estudo, poderia ter faltado palestras, poderia ter faltado um pouco mais. Então, há algum tempo, uns 20 anos depois, começam a relatar sobre esses efeitos colaterais de dependência, de amnésia, de sonambulismo pelo Zolpidem. Então, a partir desses efeitos colaterais potenciais, com o aumento do uso, veio a atenção. Essa medicação, de fato, ela é simples, ela precisa ser em 2 vias ou ela precisa ter um controle maior de uso. Então, eu acho que essa mudança veio a partir dos efeitos colaterais, sim, mas a partir também da população precisar de uma substância para dormir, porque não estava conseguindo por causa de um momento difícil, e aí esse uso ficou indiscriminado, sabe? Então, assim, foi uma evolução crescente e lamentável. Doutora, a senhora disse, né? Antes a gente tinha 2 vias do receituário branco, que de alguma maneira facilitava esse acesso. Sim. Agora passa a ser exigência de uma receita azul. Sim. O que isso significa? As receitas azuis, elas têm um efeito no sistema nervoso. Então já começa por aí. A receita azul são das medicações tarja preta. Então eu como população, a gente já fica, nossa, esse remédio é tarja preta, então a gente já vai ter um cuidado maior. E também essa receita azul, para nós médicos, não é fácil solicitar, porque a gente precisa ir na secretaria, pegar um número, mandar na gráfica, então tem uma burocracia ainda maior, até para nós médicos prescrevermos. Então vai ter um cuidado maior, eu acho, que da população e também dos médicos no geral. É como se precisasse haver um cadastro desse médico para que ele solicitasse aquela medicação. Exato, ou da clínica ou do estabelecimento, mas todos os médicos, a partir do momento que eles têm o CRM, eles podem tirar essa receita. Só que a burocracia de fazê-la e essa burocracia também de saber que é um remédio controlado, que tem que ter um cuidado especial, pode fazer com que o médico fique um pé atrás para utilizar. A senhora estava dizendo que um dos fatores determinantes para a gente ver esse aumento do uso do Zolpidem foi justamente a pandemia de Covid-19, que as pessoas relatavam a dificuldade de dormir e que por isso entraram com a medicação. E teve uma entrevista recente que a senhora deu dizendo assim, às vezes as pessoas consideram os corpos como máquinas, como se tivesse um botão de ligar e desligar, toma um Zolpidem para dormir, toma cafeína para acordar. Qual que é o prejuízo de se adotar esse ritmo, doutora? É entender justamente que não somos máquinas. Então o sono, ele é um processo lento, ele é gradativo, você tem que ter uma rotina toda certinha, você tem que ter horário para acordar, horário para dormir. Só que com o Zolpidem fica mais cômodo, entendeu? Por quê? E isso eu não vou entrar no mérito, liberação lenta, liberação rápida, mas geralmente as liberações rápidas, que são sublinguais, você toma, daqui uns 15 minutos você tá dormindo, por causa dessa ligação no cérebro. Então, a pessoa que ficou corrido o dia todo, tem ansiedade, alguma questão,
vai deitar a cabeça no travesseiro e vai ficar pensando, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Então, para ela, preciso desligar. Só que não existe isso. O sono, ele é um processo. Tanto é que isso vai regulando com base nos seus hormônios. Então, assim, você vai pegando no sono devagarzinho. Não é. Até a pessoa que dorme bem, tem um dia que ela vai dormir mal. E isso é decorrente do seu dia a dia. Então, eu acho que ficou mais cômodo para a pessoa. Tive um dia corrido, tô pensando demais, vou deitar a cabeça no travesseiro, pensar no que eu tenho que fazer amanhã, vou tomar um remédio para dormir para não fazer isso. Só que essas questões, exceto quando não é patológico, são naturais do ser humano. O ser humano, ele pensa, ele projeta, ele sonha. Com o Zolpidem, ele só desliga, tudo bem. Quando a gente deve considerar que existe de fato um problema e que esse problema ele necessita do auxílio de algum medicamento? Porque do jeito que a gente está falando, teve uma banalização. E existem casos em que é necessária essa utilização. Então, como que eu posso diferenciar isso, doutora? Então, tem alguns casos de insônia mesmo. Insônia, não conseguir dormir. E esse não conseguir dormir me causa prejuízo no outro dia. Fico improdutiva, não rendo, não tenho memória suficiente, não tenho foco. Se isso começa a prejudicar a sua vida e a vida de outras pessoas que estão ao seu redor, isso é prejudicial e merece uma atenção maior, às vezes uma medicação. Mas até o próprio Zolpidem, com a questão da bula, ele tem que ter um uso por tempo mínimo ou máximo, entendeu? Dependendo do caso. Por quê? Se a pessoa está com insônia, tem que saber o porquê dessa insônia. É porque da rotina corrida? É porque está passando por um estresse? É por qual motivo? Tratar esse motivo subjacente à causa da insônia para depois melhorar. Lógico que a gente vai primeiro colocar a medicação em muitos casos, tratar a insônia, entender o motivo, melhorou a insônia, tirar a medicação. O que não estava acontecendo e eu espero que mude a partir de agosto com esse receituário. Mas acho muito difícil. Você acha que a gente tem uma tendência de continuar nesse ritmo? Eu acho. Por quê? Vendas, o mercado clandestino, farmácias que vendem sem prescrição, o uso também, a pessoa que já está usando durante muitos anos para tirar vai ser muito difícil também. Por conta da dependência. Da dependência. Aí queria que a senhora dissesse pra gente os prejuízos desse uso por tempo indefinido, né? Como a senhora disse, a gente pode utilizar, mas tem um tempo prescrito e eu preciso retirar essa medicação. Sim. Quando eu tenho esse uso que não tem acompanhamento médico, que é indiscriminado, quais são os prejuízos que eu tenho por adotar esse tipo de hábito? Primeiro, a gente precisa saber o que é dependência. Dependência é tolerância mais abstinência. Tolerância, preciso de doses maiores para fazer o efeito que fazia lá no começo. Abstinência, não consigo ficar sem. Então, os sintomas de abstinência, de tirar, sem fazer o desmame, sem tratar a causa da insônia, pode causar amnésia, piora da insônia, sintomas de ansiedade, irritabilidade. Pode afetar essa questão da memória também, o Zolpidem a longo prazo pode afetar a memória e também seu uso pode comprometer a memória anterógrada, que é essa deformação de memórias recentes. Pode ter esses efeitos, o Zolpidem chamado de parassonias, que é tipo um sonambulismo. Pessoas comem, fazem compras, dirigem com o uso da medicação. E não se recordam. Não, e isso é por causa do uso errado da medicação, da dose errada, e da forma, da administração errada, entendeu? Quando bem utilizado o Zolpidem, pelo tempo que ele tem que ser utilizado, ele vai ser ótimo, porque vai ensinar a pessoa a ter hábitos, a dormir mesmo, porque dormir é necessário, mas não da forma que está sendo. Então é basicamente isso, as pessoas usam, meu amigo usou 10 miligramas, vou usar 10 miligramas, não é assim, porque tudo no seu corpo é como se fosse uma orquestra. Então, se você passa um pouquinho da dosagem, você pode ter esses efeitos colaterais do uso e futuramente esses efeitos posterior do uso crônico.
A senhora disse pra gente que durante a pandemia esse uso ficou mais recorrente. Existe uma faixa etária em que a utilização do Zolpidem ela se faz mais presente, doutora? Ou isso está mais pulverizado assim? Está mais pulverizado. Desde adolescentes até idosos usando o Zolpidem. E a gente vê esses prejuízos acontecerem, por exemplo, de forma mais rápida em alguma faixa etária, ou a gente tem esses efeitos colaterais acontecendo da mesma forma, independente da idade? Nós mulheres. 14% das mulheres têm mais probabilidade de ter efeitos colaterais do que os homens. E tem uma justificativa para isso? Acho que é por causa dessa questão neuronal mesmo. É porque como que o Zolpidem ele funciona? Ele vai agir numa substância chamada GABA, que é um neurotransmissor, e tem uma intermediação, um subgrupo desse GABA, que o Zolpidem ele tem que ligar numa quantidade X. Então, se ele liga numa quantidade maior que essa, pode acontecer esses efeitos de sonambulismo, dessas parassonias. Agora, se ele liga X, ele vai induzir, a pessoa vai dormir e tudo bem. Então, as mulheres, às vezes, por ter mais desses neurotransmissores, podem ser mais propensas para ter esses efeitos colaterais. Entendi. E aí a gente está dizendo que, olha, a gente precisa ter paciência, a gente precisa adotar hábitos para que esse sono aconteça, que é normal a gente ter uma dificuldade. O que a senhora deixaria como dica para quem enfrenta essa dificuldade e que precisa superar isso, né? Antes da gente cair numa armadilha como essa de um uso sem orientação do Zolpidem. Então, para melhorar o sono, primeiro você precisa pontuar a hora que você vai acordar. Então, acordar todos os dias no mesmo horário, fazer higiene do sono, que envolve colocar uma luz amarela no quarto, ficar longe do celular umas 2 horas antes de dormir, entender que o quarto é o lugar para você ou manter relação com o seu marido, seu namorado, seu parceiro e dormir, tirar a televisão do quarto, entender que o sono é um processo lento mesmo, você não vai deitar, apagar, exceto o dia que você está muito cansada. Se tem problema de insônia no período noturno, evitar cochilos durante o dia e assim, continuar com a atividade física, esses hábitos saudáveis que vão impactar diretamente no seu sono. Mas primeira coisa, tomar sol também, né, que inclui essa liberação de vitaminas e tudo mais, e o sol ele tem um importante processo nessa liberação de melatonina também, que é um hormônio do escuro, o hormônio do sono, que geralmente falam, que é o hormônio, então assim, ir programando o seu corpo para chegar, para que ele entenda que a noite é a hora de dormir. Então, assim, é devagar, é lento. Então, assim, uma das coisas que justificam o uso do Zolpidem, né? A pessoa quer tudo pra ontem. Vou dormir, agora apaguei. A gente anda sem paciência para tudo, né? Inclusive pro sono. Pro sono. Aí acorda com sonolência, aí toma um cafezinho, porque o Zolpidem que tomou na noite anterior tava um efeito maior, tava uma dose maior, aí toma o café para acordar e fazer as atividades. Chega à noite, pá, toma o Zolpidem e dorme. E o corpo que lute, né? E o corpo que lute. Aí não tem jeito. Vai ter que fazer o quê? Aí vai ter que ir no psicólogo, no psiquiatra, fazer todo o processo, porque pegou o atalho, né? Não pegou o caminho mais extenso, mas pegou mais rápido, mas às vezes não é assim. Doutora, muito obrigada pelas informações. Obrigada. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. O Brasil viu o número de divórcios crescer 8,6% em 2022 em comparação com 2021. Foram 420.039 separações. Os dados são das estatísticas do Registro Civil de 2022 divulgados pelo IBGE. A maioria dos divórcios, 54,2%, ocorreu com casais que tinham filhos menores de idade. A gente sabe que o divórcio é uma situação complicada para os adultos, mas é ainda mais difícil para os pequenos. Foi pensando nisso que o Papo com Ela convidou a psicóloga Kátia Araújo para a gente falar como que pode amenizar
esse momento de separação para as crianças. Kátia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente debatesse esse assunto que é tão delicado, porque pode, de alguma maneira, trazer algum tipo de complicação para essas crianças que estão no meio de uma separação. O que deve ser o primeiro ponto observado quando um casal decide se separar e tem uma criança envolvida nesse processo? Eu diria que o primeiro ponto, e assim como as literaturas, elas dizem o seguinte: para tentar, né, claro que a gente tem que considerar a dor dos indivíduos que estão envolvidos, mas o primeiro ponto é cuidar, proteger das crianças, sabe? Ela tem que sobressair a minha dor enquanto pessoa, sabe? O sofrimento do casal já existe, já está posto. E normalmente a separação, o divórcio, ele não acontece de forma silenciosa, né? Então já começa todo aquele... E aí as crianças participam. E aí a gente tem, vamos dizer assim, duas maneiras de olhar para isso. As crianças de 0 a 10 anos, mais ou menos, que aí você tem que explicar, porque ela pode se sentir culpada por aquilo, achar que ela fez alguma coisa errada, então a família está se desfazendo por culpa dela. Então gera todo esse sofrimento. Os adolescentes também sofrem, mas só que já é um sofrimento um pouco diferenciado. Digamos assim, como adolescente é melhor sempre a verdade. E o que a gente faz? Costuma, né, ocultar, e aí eles descobrem através de terceiros, familiares de um ou da outra parte, aí começa a falar mal, desqualificar, né, um ou outro, e isso gera sofrimento, gera revolta, né, no adolescente. Então assim, digamos que se a gente tivesse que pegar um alicerce, a primeira coisa é um diálogo pautado na sinceridade, claro, respeitando aí a idade de cada criança, né, vamos dizer assim, a faixa etária, mas conversar e tentar colocar a proteção, o cuidado para com essas crianças sobressair a minha dor, enquanto pessoa, enquanto casal, sabe? Geralmente a gente vê o quê? O contrário. Processo inverso, né? E é claro, eu entendo também que muitas das vezes eu via muito, né, assim, enquanto profissional, mas as pessoas sempre falam muito, culpabilizam muito o casal, a pessoa. A gente entende, tem sofrimento, nenhuma separação é isenta de sofrimento, ali tem dor de perda de todas as ordens, de afeto, financeira, uma série de coisas, estamos todos machucados. É um processo de luto, né? Exatamente, mas se eu não tiver este cuidado de cuidar de alguém que não tem como se defender, eu enquanto adulto já sofro, já tomo decisões não assertivas nessa separação, imagina uma criança. Então por isso que eu tenho que ter todo esse cuidado para com ela, né? Se eu não observo essa questão, Kátia, qual é o reflexo disso no desenvolvimento dessa criança e lá quando ela chegar na fase adulta ou na própria adolescência, quando ela começa a se relacionar? A gente pode ter reflexos aí? Com certeza, sempre. As crianças, vamos pegar assim por etapas, né? Logo recém até ali 3 anos de separação. Ela pode apresentar agressividade, um retrocesso no desenvolvimento, né? Fazer xixi na cama, querer amamentar novamente, não conseguir dormir, ter medo de tudo, aquela criança que teme tudo, parece que vai ficar abandonada, deixada, né? Isso aí a gente está falando logo depois. Conforme o desenvolvimento vai acontecendo, tem o que a gente chama também de trauma tardio, que demora um pouquinho mais para apresentar, aparentemente está tudo bem, mas lá na frente começa a aparecer algumas coisas diferentes, né? Uma agressividade, ou uma reclusão, uma introspecção muito grande, a coisa do social é muito prejudicada, né? Ou então fica aquele adolescente que teme tudo, então ele teme perder, ele quer muito, sabe, tudo para ele, isso também pode acontecer. Ou o processo inverso também, não querer me relacionar com ninguém, sabe? Não, aquela pessoa antissocial, enfim. Cada indivíduo vai processar essa dor de uma maneira e vai trazer essa dor de alguma maneira. Isso é um pouco individual, mas via de regra é isso. É a irritabilidade, né? A ansiedade sempre vai estar presente. Vamos dizer que é um carro-chefe que vai estar sempre presente também em todas as fases. Kátia, você falava pra gente sobre a culpa que por vezes essa criança
carrega, achando que ela é a responsável por aquela separação. Por que isso acontece? Porque a criança ela tem, vamos dizer assim, um recurso psíquico de elaboração dela, né, é menor, obviamente, é limitado. Então ela entende, por exemplo, quando um pai, vamos dizer, o correto seria o pai chamar as crianças, conversar, explicar, isso é idealização, seria o ideal, mas não é isso que acontece. Mas ele explicar, mas você não tem a garantia de que essa criança entendeu aquela mensagem conforme a sua oratória, entende? Por exemplo, na época que eu trabalhava no judiciário, eu participei de um caso em que a criança acreditava que a separação dos pais porque ela veio morar com eles, né? Porque numa discussão entre um e o outro, a mãe disse: depois que fulano veio pra cá, começou esse inferno e tal. Então, aquilo ficou registrado na mente dela. Então, a separação dos pais é por minha conta. Eu acabei com o casamento dos meus pais. Isso eu estou dando um caso extremo, nem sempre é assim. Às vezes a culpa vem simplesmente por ela acreditar. Começaram a brigar e talvez, sei lá, eu quebrei um copo, fiz alguma coisa errada naquele dia e aí fui repreendido. O que eu fiz? Eu fiz algo de errado, eu não estou me comportando. E aí os pais separam, começa a coisa de se separar, vou para casa de um, para casa de outro, e isso também gera toda uma culpa. E aí essa culpa, ela não é num processo consciente, sabe? Depois, conforme as fases do desenvolvimento vão acontecendo, ele vai entendendo e aquilo vai ficando cada vez, vamos dizer assim, mais latente, mais presente. Daí a necessidade talvez de uma ajuda psicológica, de um olhar com cuidado dos educadores, do pessoal da escola, enfim, né? Mas a gente tem que observar o comportamento. Independente, tem que estar olhando, porque quando acontece de ser muito evidente, ok, é muito mais fácil de diagnosticar. Agora, quando isso vem um pouco velado, é mais sutil, e aí exige muito mais, com certeza. Kátia, definimos que vamos nos separar no contexto ideal, como você estava colocando. Tivemos uma conversa com as crianças, explicamos, né, que não vai ser mais possível o pai e a mãe morarem na mesma casa. Só que a gente sabe que a separação, muitas vezes, ela envolve conflitos. Seja o conflito porque aconteceu uma situação que culminou naquilo, seja conflito por conta da divisão de bens, seja conflito porque alguém não aceita essa situação. E aí como é que fica essa convivência a posteriori, né? Porque tem pai e mãe que não conseguem se entender. E aí esse diálogo ele simplesmente não acontece, mas a criança ainda precisa do pai e da mãe, né? Como é que a gente supera isso? Ou qual é o prejuízo dessa criança ser privada de um dos genitores, né? O prejuízo da privação, ela é muito grande. A gente hoje acompanha já adultos, jovens fazendo faculdade, estudando, e aí quando você começa o processo na clínica de retomar para a infância, que é a base de muitas das dificuldades que a gente acabou de falar, né, da vida adulta, ele vai para este lugar, lá da infância. Olha o tempo percorrido para começar. Então assim, como que um casal que separa, né, vai estar ali para colaborar de maneira positiva? Eu vejo o seguinte, muitos não conseguem, essa é a realidade, nós falamos de coisa ideal e real. Alguns não conseguem, infelizmente não dão conta, passam anos e aí o prejuízo é iminente, está posto, é feito. Aqueles que a gente fala que tem uma base aí mais ou menos de 3 a 4 anos para que se ressignifique esse lugar de separação e segue a vida. Cada companheiro vai de repente casar de novo, seguir, e aí a tendência é que este novo lugar possibilite uma reaproximação, entende? E aí é possível porque, vamos dizer que a questão do ego, né, o lugar de desconforto, de perda já esteja um pouco mais cicatrizado, eu já trabalhei tudo isso, aí eu consigo retomar. Só que, muitas das vezes, é importante a gente frisar isso, mesmo os pais, os adultos, tendo já, vamos dizer, uma aproximação educada, né, sem desqualificação, civilizada, sem desqualificar um ou outro, mas o dano já foi posto. E com isso eu não quero ser negativa não, sabe? Mas já foi posto, porque aquela criança que agora é um adolescente ou um jovem ou um adulto, ele já tem aquele sentimento.
Então, o que é legal que as pessoas façam? Que elas começam um processo de acompanhamento para entender esse lugar, ressignificar, para não reproduzir. Okay. Porque é isso. Porque assim, ó, veja bem, conflito numa separação é difícil não existir. É quase que irreal esse negócio. Vai ter de alguma ordem, como a gente acabou de falar, financeira, emocional, traição, enfim. Agora, aonde que está o que eu posso tirar de melhor para educar essas crianças? Conflito, meu filho, existe, mas a solução, a forma de encontrar uma solução para isso aqui também. Então, meu filho aprende que tem conflito e tem como solucionar sem desqualificar ninguém. É uma forma muito bacana de educar. Agora, quando eu coloco uma criança num lugar de conflito extremo, sem solução, sem nada, o que eu estou ensinando para ela? Que eu resolvo tudo como? Com agressividade, xingando, desqualificando, enfim, prejudicando o outro. E aí é a forma que eu vou aprender, porque eu aprendo primeiro com o meu exemplo mais próximo, entende? A gente sempre diz, né? Você pode dizer 1000 vezes, mas o que arrasta é o exemplo. Exatamente. Não adianta. E aí isso também, às vezes, vem de maneira consciente ou inconsciente. Você também não vai dar conta de todo esse processo. Mas ele tá lá, ele tá posto, ele vai acontecer. Já teve, assim, situações de pessoas que falam, mas meu pai e minha mãe separaram, foi tranquilo. Aí conforme vai passando os dias de terapia e tal, ele lembra de uma briga. Aí ele lembra não sei do que. Aí ele lembra da noite que ele não dormiu. Aí ele lembra de um dia que a professora estava explicando não sei o que e ele estava pensando naquele dia da briga, ele não conseguiu ouvir nada. E aí você vai entendendo, são fragmentos, prejuízos. Sabe os pequenos danos? Tipo, cada dia como se fosse ali um grande quebra-cabeça e as pecinhas vão se desmoronando. Entende? Vão se apresentando, né? E Kátia, você falou muito da desqualificação do outro. Essa desqualificação do outro é o que a gente chama de alienação parental? Sim. A lei da alienação parental, né, que veio de 2010 para cá, ela veio para mostrar exatamente este lugar, né? E o que acontece com isso? É importante que a gente fale também que a alienação parental ela não se dá só a pai e mãe, familiares também, né? E tem toda uma avalanche. Avós, tios, enfim, as partes que a gente fala, né? Ela se dá de toda a ordem. Mas sim, é deste lugar. Entende? Eles começam a, em vez de aquilo que eu falei, o processo de ajudar, colaborar, com foco no bem-estar da criança, fica um e outro tentando mostrar o que o outro fez de errado para o término daquela relação. Ou seja, eu enfatizo, coloco toda a minha energia na separação. Porque o processo de separação, ele traz prejuízo, é danoso. É claro, toda criança que você pergunta, ele quer pai e mãe juntos. Isso é fato. Tem até um movimento que tenta isso no processo de separação, né? Mas, veja bem, não é a separação que causa todo o trauma. É a forma como essa separação acontece. Ou seja, de que nós estamos falando? Comportamento. São o comportamento desses adultos, como eles conduzem. Outra coisa, esses adultos, pais, um dia foram crianças. E aí, quando você começa a ver o histórico... É uma repetição, né? Exatamente. Agora, acho importante a gente falar também, Kátia, que essa conversa não é uma pregação de que a gente precisa manter uma relação a qualquer custo, né? Claro que Porque a gente sabe que existem relações abusivas, que existem relações que não são possíveis de se manter. E aí o que a gente está tentando dizer é tente sair dela da melhor forma possível, né? Exatamente, é aquela fala. Conflito vai ter. É muito pior, inclusive, se a criança se desenvolva num ambiente danoso, conflitante, do que separar. Porque ela entende, meus pais não ficaram juntos, mas eu tenho meu pai, eu tenho a presença da minha mãe, eu entendo por que eles não ficaram juntos, porque não foi possível, gostaria que fosse. Tem dados e estudos sobre isso, né? O quão é importante, vamos dizer assim, o envolvimento dos pais nesse cuidado, nesse período da separação. Porque não adianta você conviver em casa e todo dia dar, como a gente falou, um mau exemplo de comportamento. Aquela criança vai ficar
totalmente prejudicada, né, em termos de desenvolvimento. A gente está falando só de desenvolvimento, a gente não foi ainda para a área de produção, como é que esse adulto vai se pôr profissionalmente no mercado de trabalho, tem tudo isso. Tem um estudo bem bacana também que fala sobre isso, as inseguranças, e quando eu não acredito em mim, eu não acredito na relação, eu não acredito, sabe? São vários danos. Então, assim, de forma alguma a gente quer dizer que tem que ficar numa relação danosa. O que a gente está tentando ressaltar é a importância de ter neste processo de separação o cuidado para com essas crianças, entende? Eles têm que ser o foco de proteção, é nesse sentido. Muito obrigada pelas informações, Kátia. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe que todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele fica também disponível no YouTube? Então o meu convite é que você se inscreva no nosso canal, porque assim pode ver e rever o conteúdo quantas vezes quiser. Se você ainda não está inscrito e nem inscrita, inscreva-se, porque essa é uma forma de você não perder nenhum conteúdo que é feito aqui no Papo com Ela. Todo mundo escuta e acredita que exercício físico deve fazer parte da rotina de uma vida saudável, por ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e por melhorar a autoestima. É justamente por esses predicados que a atividade física deve ser companheira de primeira hora das mulheres que passam pela menopausa. A menopausa é um período significativo na vida de uma mulher, marcado pelo fim dos ciclos menstruais e por uma série de mudanças hormonais que podem afetar a saúde física e mental das mulheres. A menopausa afeta significativamente a vida da mulher em inúmeros aspectos, né? Tem os sintomas já conhecidos que a gente sabe que são a insônia, justamente por alteração do ciclo sono-vigília. Tem a questão também de alterações da questão dos sintomas que a mulher passa a apresentar, como os fogachos, as ondas de calor, irritabilidade, ansiedade, depressão, que são muito comuns também, tudo em decorrência dessas transformações hormonais que ocorrem no período. Mas a gente tem um período que fala que é essa perimenopausa, que pega desde um pouquinho antes da menopausa e vai até um pouco depois, que é o climatério, onde já começam a acontecer a queda do estradiol. A mulher já passa a ter alguns outros malefícios também, que são menos falados, menos conhecidos, mas que a gente observa muito no estudo de algumas áreas como a nutrologia, que justamente por essa queda de estradiol, a mulher passa a ter um acúmulo maior de gordura intraabdominal, que é aquela gordura visceral que a gente observa que passa a ter uma maior circunferência do abdômen. A menopausa pode levar ao ganho de peso devido às mudanças no metabolismo. A atividade física regular ajuda a manter o peso saudável, queimando calorias e aumentando a massa muscular. Alguns exercícios vão estar voltados justamente para algumas finalidades, então sempre vai depender daquilo que a paciente consegue fazer, porque às vezes ela já tem alguns problemas articulares, já tem algumas doenças da coluna, né, em que não é possível fazer alguns exercícios de alto impacto ou de muito peso, mas cada exercício vai ter uma determinada função. Então os exercícios de força muscular, que são os exercícios resistidos, né, levantamento de peso, pode ser uma fisioterapia, né, que trabalhe com elásticos, trabalhe com peso, com certo esforço muscular, eles vão ajudar justamente a prevenir essa perda acelerada da massa muscular, né, a conservar essa massa magra para ela manter uma certa força, né, uma certa autonomia. Os exercícios aeróbicos, né, eles que são a caminhada, corrida, bicicleta, natação, eles vão ajudar na questão cardiovascular. Então, nessa queima, né, no gasto energético, nesse trabalho, né, do coração, justamente para prevenir essas doenças cardiovasculares, reduzir essa resposta, né, que aumenta esse risco de infarto. E alguns exercícios, né, que trabalham em equilíbrio, que trabalham os alongamentos, como yoga, pilates, eles ajudam justamente na questão da elasticidade, né, do corpo. Então, na questão do trabalho das dores e muitas vezes de sintomas como ansiedade, depressão, né, por trabalharem a questão da respiração. Então, cada um vai ter essa finalidade para auxiliar naquilo que ela precisa desenvolver. A menopausa também traz benefícios.
Ela reduz o risco de certos tipos de câncer, como câncer de ovário e endométrio, e elimina as preocupações com a contracepção. Além disso, para muitas mulheres, essa fase promove uma oportunidade de redescoberta e renovação pessoal, permitindo um foco maior no bem-estar e na qualidade de vida. A menopausa é um processo inevitável, né, que todas nós passaremos. E aí, junto com eles, a gente tem essas mudanças que acontecem no corpo. Então, a mulher vê isso de forma muito negativa, né? Mas com o passar do tempo, a gente entende que é um ciclo que faz parte, né? Existe um momento em que acontece essa falência ovariana, que ela entra numa nova etapa de vida, né? E que ela passa para a terceira idade. E a terceira idade, todo mundo fala que é a melhor idade, né? Que é a fase que a mulher passa a ter mais tempo para a família, passa a se aposentar, né? Em teoria, mas que é uma fase em que ela passa a entender também, né, melhor os hábitos. Então faz parte desse processo de amadurecimento. É o que nós vemos de positivo, né? Ela ter essa visão diferente da vida, ela entender que esses processos são necessários e que passa a entender também que o cuidado à saúde é fundamental. Muitas vezes essa conversa nunca ocorreu ao longo da vida, e ela passa a compreender isso, então passa a dar mais valor a esses aspectos, passa a se cuidar mais. Há 2 anos, a Rua 24 de Outubro abriga o Armazém Abraão. O bolicho, que comercializa utilidades domésticas, tem a capacidade de despertar memórias afetivas em quem visita as suas dependências. Quem passa pela famosa Rua 24 de Outubro pode reviver a nostalgia dos tempos dos tradicionais bolichos cuiabanos e adquirir utilidades domésticas no Armazém Cuiabano. Este mês, o local completa 2 anos de sua reabertura e desperta memórias afetivas em quem entra no estabelecimento. Então, começou com meu bisavô Abraão, na década de 40. Posteriormente passou para o meu avô, Alberto Zac, na década de 50. Que continuou até os anos 70 na Rua Ricardo Franco, conhecida como a Rua do Meio, né? Então ele veio para a Rua 24 de Outubro, que ficou dos anos 70 até 2013, quando ele faleceu, e minha avó tocou mais por 2 anos, né, a loja, né? E depois disso acabou fechando a loja. Em 2022 nós reabrimos, né? Eu como neto, né, e bisneto, pois meu pai não gostava do comércio, então quem resolveu tocar a loja fui eu, né, e continuar a tradição. Lampião, filtro de barro, colher de pau, pilão, itens tradicionais que lembram a casa de vó. Os produtos aqui são utilitários, né, para casa, e artesanato também, né. Tem bastante artesanato, né, para decoração. E também alguns artesanatos servem até para uso, né? São produtos feitos antigamente que também continuam sendo feitos agora, né? Mas agora já está um pouco mais difícil de consegui-los, justamente porque muitos artesãos não conseguem passar de geração para geração, né? Aí acaba que os filhos não continuam o trabalho dos pais, dos avós. Aí fica mais difícil de estar conseguindo manter esses produtos antigos, repor também. O desejo de dar continuidade ao negócio familiar fez com que Francisco, neto de Abraão, restabelecesse o local para seu filho Leonardo levar adiante o comércio familiar. É uma responsabilidade grande, né? Pois tem que saber, tem que continuar mantendo a tradição, né? Que foi mantida de geração para geração, né? E sempre, né, dando certo, né? E mantém também a imagem do meu avô, né? Principalmente do meu avô, por causa que ele que é mais lembrado, né? Ele que foi mais conhecido, né? Na tradição da loja, né? E com isso mantém a memória dele, né? E porque também muitos clientes antigos vêm aqui e relembram, né? Relembram dele, relembram da loja, relembram que vinham aqui e relembram o passado deles, né? Acabam ouvindo recordar o passado deles.
Paixão, resiliência, planejamento e capacidade de adaptação são ingredientes indispensáveis. E se esse é o seu desejo, o Papo e Negócio de hoje te mostra qual caminho deve ser percorrido nesse vasto campo oferecido pelo empreendedorismo. Para dar os primeiros passos no mundo do empreendedorismo, é preciso estar preparado para os desafios, oportunidades e descobertas. Independentemente da motivação, o início dessa jornada demanda não apenas coragem, mas também planejamento estratégico, resiliência e uma dose saudável de paixão pelo que se faz. Apesar dos desafios, o empreendedorismo traz inúmeras vantagens. Os novos negócios, de uma forma em geral, eles impactam a nossa economia local. Então, o desenvolvimento econômico local, ele cresce consideravelmente quando as pessoas de onde nós moramos empreendem. E além disso, você que deseja empreender, é muito importante que não seja na informalidade somente. As vantagens são: você pode ter um cartão de pessoa jurídica, pode emitir notas fiscais, pode ter também preços mais competitivos para o mercado com o seu fornecedor, e também isso impacta na hora de ofertar para o seu cliente final. Então é importante realmente que você compreenda todas essas vantagens e benefícios no momento de você se formalizar como um empreendedor. Ao começar essa jornada, é essencial estar conectado com as atualizações do mercado e preparado para a dinâmica, para as incertezas do mercado e para a necessidade constante de adaptação. O importante para você que deseja empreender e verifica que na prática já possui muitos negócios do seu segmento, é importante que você procure os seus diferenciais competitivos. E para isso é importante também você entender a sua proposta de valor. O que você realmente está entregando para o seu cliente hoje? Quais são as qualidades, vantagens, diferenciais entre prazo, a qualidade do seu produto, né? Se você está sendo realmente fiel às informações que você compartilha, mesmo que seja no meio digital ou no presencial. E é importante também fazer essa conexão. Caso você comercialize os seus produtos nos dois segmentos, é importante que o cliente veja no online seja o mesmo produto e qualidade ou do seu serviço na entrega final. Para quem deseja se tornar um empreendedor, precisa saber que existem os altos e baixos nos negócios, mas isso são situações que existem soluções. É importante compreender se você vai ter os valores fixos e os valores variáveis, né? Porque nós sabemos que nem tudo que entra no nosso caixa é realmente o lucro da nossa empresa. Então, compreender qual é o custo do meu produto ou serviço. Se for serviço, eu preciso utilizar sistemas digitais que também vão me gerar algum tipo de custo. É importante compreender se eu vou ter um local físico, que eu vou ter ali uma locação, né, um valor mensal, água, luz. Então, o que você vai ter de despesas? Qual é o valor de fato que aquele produto custa para você que você saiba fazer uma precificação correta na hora de repassar para o seu cliente final? Então, assim, são inúmeros os casos que nós identificamos de pessoas que não fazem essa precificação antes de iniciar um negócio, e isso impacta e gera mais riscos de um fracasso, de um fechamento, né, com pouco tempo de vida da empresa. Então, assim, é importante que realmente as pessoas compreendam o que ela vai precisar de valor para investir e também fazer um cálculo de retorno desse investimento, porque nós temos aquela ânsia de investir um valor e logo ver esse valor entrando no nosso caixa, mas nem sempre vai ser assim, dependendo do seu segmento. Então é importante que você tenha também um valor para iniciar, um capital de giro, né, para você começar esse negócio, e aí sim você vai ver o seu negócio prosperar. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela e eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem a gente volta com muita informação para você. Espero contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!